O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira, falamos de crianças e adolescentes. Vamos falar hoje como uma série de programas que vamos ter até a Copa. Vamos falar sobre crianças e tipos de violências que acabam por acometer essas crianças totalmente indefesas, sem proteção para a vida, como é a exploração sexual. Então, temos uma campanha toda do Grupo Dedica, de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também da TV da Universidade Federal do Paraná. Conosco hoje, Dr. Olímpio Sotomayor. Obrigada, Dr. Olímpio, é uma satisfação para mim, de ter vindo. E a ideia é falar um pouco sobre as leis que existem. Até eu tenho visto muitas discussões e do novo sancionamento da presidenta em relação à lei contra a exploração sexual, mas também muitos questionamentos de pessoas que não sabem que existe uma lei que diz que é crime qualquer ato sexual abaixo de 14 anos. Quem sabe o senhor possa comentar sobre isso? Muito bem. Eu acho que é importante, desde logo, né, fazer uma retrospectiva histórica, dizer da mudança da legislação brasileira ao encarar a violência sexual, a prática de estupros, o favorecimento à prostituição e outras formas de exploração sexual de crianças e adolescentes, indicando, felizmente, uma evolução na perspectiva. Em primeiro lugar, mudando a nomenclatura, descaracterizar a ideia de que seria um crime contra os costumes, mas sim crimes contra a dignidade sexual. Aí enfocando, portanto, não a preocupação da sociedade em relação aos costumes, sim, mas sim as pessoas que são as vítimas, né, dos crimes sexuais, especialmente as crianças e adolescentes. Um outro ponto importante, né, é o tempo em que se agravam as penas em relação a esse tipo de criminalidade, é essa mobilização que há por parte da própria sociedade em retirar aquilo que estava na invisibilidade, né, ou talvez ter preocupação efetiva com as crianças e adolescentes que são vítimas da exploração sexual comercial, enfim, da prostituição, né? Me parece que era algo tido como inexorável, né? O raciocínio de que não é assim mesmo, as coisas se dão mesmo desta maneira, né? As crianças, as meninas empobrecidas ou despossuídas se prostituem mesmo, isso, né, em alguns lugares é até integrante como absurdo, né? Culturalmente é assim, é algo aceito, né? Sim. E não raras vezes nós mesmos passávamos por esquinas conhecidas, por lá estarem crianças e adolescentes se submetendo à prostituição. A resposta, portanto, nessa perspectiva mesmo do que informa o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a ideia da proteção integral da criança e do adolescente, das condições favoráveis para que ela tenha um desenvolvimento adequado, né, que no seu processo de formação, né, não se insiram fatos sociais capazes de propiciar traumas, né, abalos emocionais, às vezes irreversíveis, né? Então, eu acho que foi uma boa contaminação daquilo que se quer em relação às leis de proteção à infância e à juventude, inauguradas, né, essas leis com a Constituição e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, chegando também a esse tema, né, então sim, tratado como crimes contra os costumes e agora contra a dignidade sexual, a liberdade sexual e com uma preocupação especial em relação àqueles que são menores de 18 anos. Certo. Até nessa fala, né, doutora Olímpia, a gente vê
E quando falamos, então, da parte da pediatria, da parte da psicologia, psicanálise, da saúde mental, o que a gente nota é assim, são crianças abusadas sexualmente, né? Não teria ali uma prática de uma prostituição, e sim o uso dessa criança para lucro. E a lei fala disso, né? Porque até tempos atrás a gente tinha uma lei de 1940, né, que falava de, né, crime contra os costumes, e o senhor coloca bem, né, quem que era o ofendido nessa lei. Era como se fosse a sociedade que não pudesse ter em seu meio crianças e adolescentes sendo violados, mas pelo aspecto da prostituição. E se a gente pensar que são crianças e adolescentes, não tem nenhum lucro ali. Não é um trabalho, elas estão colocadas a serviço de um outro. Nas estatísticas que temos, a grande maioria das meninas e meninos que estão na exploração sexual já foram usados, abusados de muitas formas, e, é claro, no mínimo uma negligência para estarem ali. Como o senhor vê, como, né, um procurador de justiça, como o senhor vê essa realidade? Nesse contexto, nós podíamos até refletir a partir do anúncio que se faz do convite para as pessoas, né, de outros países virem assistir Sim. a Copa do Mundo, né, já com um vínculo explícito, né, relativo ao turismo sexual. Sim. E é um turismo sexual que não raras vezes se direciona exatamente a crianças e adolescentes, porque em outros países a prática de conjunção carnal, o ato libidinoso com crianças e adolescentes tem uma resposta penal extremamente rigorosa. Né? Mas um aceno como se aqui no Brasil isso fosse liberado, como se fizesse parte dos nossos costumes, da cultura, do futebol e da música, enfim, né? Por isso foi importante todas essas modificações legislativas. Né? Bom, isso desde sempre, né? Praticar conjunção carnal, ato libidinoso, com menores de 14 anos, né? Importa numa conduta ilícita extremamente grave, né? E sancionável, independente de ter havido violência. Né? Nós temos a figura do estupro, que é a prática de conjunção carnal, de ato libidinoso com alguém mediante violência ou grave ameaça, né? E também altamente reprovável, porque submete o outro contra a sua vontade à atividade sexual. Mas, em se tratando de menor de 14 anos, essa violência é tida como presumida. Ela não precisa ocorrer, né? Já que se reconhece que a menor de 14 anos, criança ou adolescente menores de 14 anos, não tem discernimento suficiente para concordar com o ato ou de se opor ao próprio ato. Né? Seria, então, daí o estupro praticado contra a vulnerável, em que estão os menores de 14 anos, e aquele que, por enfermidade ou deficiência mental ou por qualquer outro motivo, também não tem condições de discernir sobre o fato ou de se opor ao. Eu acho que o primeiro, para esclarecimento a todos, né, que possam, às vezes, né, de maneira absolutamente equivocada, se encontrarem impulsionados no sentido de praticar atos sexuais com crianças e adolescentes, de que, em sendo menor de 14 anos, a prática é de estupro com uma sanção extremamente grave, né, uma das mais graves do Código Penal, que pode ir até 15 anos de reclusão. Em sendo maior de 14 até 18, nós vamos encontrar outras figuras, né, estabelecendo também a sanção penal. Dentre elas, para o que nós estamos conversando, o destaque para o favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual. E daí, lembrando que o crime ocorre não só para os casos de menores de 14 anos, mas de menores de 18 anos. Né? E são vários os tipos, os verbos penais, né, que indicam a conduta, né, que é o de facilitar, que é o de induzir, que é inclusive naquela hipótese em que a intervenção se dá para impedir que
quem se encontra, a criança ou adolescente que se encontram submetidos à prostituição possam abandonar a prostituição. Então, há um conjunto de verbos, né, desde da contribuição, tanto material quanto intelectual, né? A sanção àquele, isso é importante se destacar, a sanção para aquele que pratica o ato sexual, a conjunção carnal, o ato libidinoso, com as crianças e adolescentes que se encontram em condição de prostituição ou de exploração sexual. Né? Então, não basta o juízo de que se trata de um maior de 14 anos, porque ainda que seja maior de 14 anos, mas menor de 18 anos, estará também ocorrendo o crime de favorecimento, quando há o favorecimento à prostituição, e aquele que pratica o ato incorre nas mesmas penas daquele que favorece a prostituição. Sim. Como também incorre na mesma pena aquele que é proprietário, gerente ou responsável pelo local onde ocorre a prostituição. Né? Então, sim, há um conjunto mesmo de condutas que a lei estabelece, né, como proibidas e que, infelizmente, ainda ocorrem com uma certa frequência, né, no contexto da realidade, né, mas que se aumenta, né, cada vez mais as notícias, as denúncias, né, levadas ao Disque 100, enfim, a esses espaços que se criaram para a salvaguarda das crianças e adolescentes que estão ou sendo vítimas de crimes sexuais ou estão entregues, né, à exploração sexual comercial. Sim, e é bastante estranho, né? Isso já vem da história do ser humano, né? Como quando se tem a exploração sexual de menores de idade, se tem muito isso de conseguir a jovem ou o jovem, porque temos também nos meninos. O que não se tinha antes e agora se criou com o estupro, a lei do estupro de vulnerável, é que os meninos também entram como forma de abuso sexual, né? A prática de atos sexuais com os meninos, que isso antes ficava duvidoso. Na verdade, a legislação antes separava pelo sexo, né? Ele tratava Sim. de estupro, que era a conjunção, o ato libidinoso com mulher, e o atentado violento ao pudor, sim, que daí poderia se encaixar. O que causava essa confusão mesmo, né, quanto à adequação do comportamento de alguém a uma figura típica penal. Né? O que o legislador fez foi criar a figura do estupro, né, independente se se trata de homem ou mulher, né, com prática de violência, e também destacar daí o estupro de vulnerável, né, aí incluindo, né, expressamente daí os menores de 14 anos e aqueles que não podem, por qualquer motivo, né, ter já a consciência, o discernimento sobre o que significa aceitar aquela prática sexual. Temos outros tipos, né? Temos o tipo de corrupção de menores, que é aquela em que se estimula o adolescente a prática de atos sexuais, inclusive para satisfazer a lascívia de outro, né? Quer dizer, para que seja assistida a prática de ato sexual. Quer dizer, foram vários tipos penais que procuram responder a esse contexto que, felizmente, a legislação e a própria sociedade passa a tratar com mais seriedade, não com aquele conformismo, né, de que é assim mesmo, de que sempre aconteceu, e como se essa atividade precoce, na condição de exploração, não fosse causar, né, enfim, distúrbios emocionais e traumas, né, como, enfim, muitas vezes irreversíveis para as crianças e adolescentes. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já com o nosso tema exploração sexual e a legislação. Até já!
estamos de volta com o programa Sem Brincadeira e falamos hoje de exploração sexual, um tema que precisamos pensar nele. Muitas crianças estão na rua, muitas crianças estão à mercê de um outro, que a negocia, que coloca nela esse valor. Estamos falando com o Dr. Olímpio de Sá Sotomayor, procurador de justiça. Dr. Olímpio, da parte, vamos dizer assim, da sociedade, se vê muito essa posição. É a criança que escolhe, ela quis, ela está lá, ainda mais se for uma adolescente ou um adolescente menino a partir dos 12, 13 anos. Do lado nosso, da pediatria, da psicanálise, a gente sabe que é a família, são os pais, que dão para aquela criança um lugar. E muitas vezes a criança procura a vida toda esse lugar. E é muito confortante para a criança quando ela entende o meu lugar é esse, independente do que seja. E para muitas crianças, esse lugar de objeto sexual é para isso que eu sirvo, traz para ela, numa família conturbada, numa família violenta, numa família negligente, um valor. E por isso, quando se encontra as pré-adolescentes, adolescentes na exploração sexual, muitas vezes pessoas que não entendem, né, vão escutar delas, mas fui eu que quis, fui eu que escolhi. Isso não é verdade, é uma distorção, né, uma distorção absoluta do cuidar de uma criança e de um adolescente. A lei não pôs os 14 anos à toa como vulnerável, especialmente por isso. Mas como se segue, o senhor falava daquilo do estabelecimento. Estamos em época de Copa. Eu ouvi que muitas adolescentes estavam aprendendo inglês para poder receber os clientes nesses estabelecimentos. Como é a lei para esses estabelecimentos que sabem, né, que estão albergando ali uma criança ou um adolescente? Como é a lei? Não, a lei prevê a mesma pena para o proprietário do estabelecimento, ou o gerente, ou o responsável pelo local onde se dá a prostituição, a exploração sexual comercial, outra forma de exploração sexual de criança e adolescente. Eu acho que é bom que todos conheçam, né, a lei, porque a simples facilitação, facilitação é um dos verbos que fazem surgir a figura criminosa, né? O induzimento, enfim, há uma possibilidade de ser responsabilizado pela exploração sexual comercial, né? Não só naquela figura tradicional, né, do dono da casa de prostituição, né? Enfim, há um contexto hoje mais amplo, exatamente para tentar impedir que ela ocorra, responsabilizando também aqueles que facilitam a exploração sexual. Agora, volto na tua observação inicial, né? Quanto a o espaço que se espera da família, né, de intervenção nessa. Você mesmo disse que, no mínimo, há negligência, né? Mesmo que não se esteja estimulando, não se esteja impulsionando no sentido e infelizmente, eu acho que em alguns casos isso ocorre, né? Mas pelo menos a negligência, né? De não se ter um acompanhamento, de não saber, né, enfim, aquilo que ela adquire, que a pessoa, criança e adolescente, adquire com a venda do corpo, com o favor sexual, né? E daí voltar à perspectiva do Estatuto da Criança e do Adolescente, no sentido de que promover socialmente uma criança e adolescente, não raras vezes, vai implicar em promover socialmente a sua própria família, né? Identificar a sua realidade de vida, a necessidade muito frequente de encaminhamento a recursos públicos, né? Desde a área da habitação, do trabalho, às vezes de distúrbios psiquiátricos ou de dependência de álcool e droga, né? Então, a importância da intervenção em relação aos menores de 18 anos que se encontram, né, involuntariamente, claro, entregues à exploração sexual comercial,
para identificar, afinal de contas, quem são eles, né? Da onde vem a necessidade de uma aproximação adequada, né? Não a aproximação do camburão, né? Mas a aproximação do técnico, daquele que tem conhecimento científico, para a identificação da história de vida dessa... E a fórmula para a superação, para a construção de um projeto de vida diverso daquele, né? É um dever do Estado em construir, especialmente para as crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual comercial, um projeto de vida que possa afastá-los, então, e que vai importar no sistema educacional, no ingresso adequado no mercado formal de trabalho e como eu disse, no atendimento à própria família, né? Eu acho que ter esse olhar de que as crianças e adolescentes não são seres que pairam isolados na realidade social, né? Que todos integram uma família, que por sua vez integram uma comunidade. E, como eu disse, então, promover socialmente essas crianças e adolescentes vai importar, muitas vezes, também promover a sua própria família. Eu lembro de uma das instituições que eu visitei, de adolescentes, que eram retiradas da rua, e da grande dificuldade ali de mostrar a essas adolescentes que elas poderiam ter outro valor. Mas eu lembro de uma frase da coordenadora desse programa, que ela tinha, na época, 120 e poucas meninas e adolescentes tinham passado por lá. Ela disse 3 voltaram para a rua, porque todas as outras nunca tinham tido uma segunda chance, uma segunda visão do que pode ser a sua vida. E aí se tem muitas vezes o preconceito da sociedade, mas ela está lá porque quer, né? E a gente tem que lembrar disso. Nenhuma criança, nenhum adolescente nasce para vender o seu corpo, né? E que também não existe aí também uma ilusão da sociedade, elas vendem porque gostam. Não. Ali é um comércio, é um abuso, é uma violência que deixa marcas. O senhor mesmo falou, né, dessas marcas. Mas nós falamos também desse que agencia e também esses crimes. Alguns crimes mesmo contra a infância, eles precisam de uma representação. E isso, quando falamos de violência contra criança e adolescente, é bastante difícil até nas pessoas de classes mais elevadas, porque elas precisariam constituir um advogado e seguir com esse processo. Se eu tenho como violadores os responsáveis, são processos que nem sempre acontecem. Mas no caso de violência sexual, isso é diferente. Sim. O direito penal, em determinadas circunstâncias, né, para que haja a perseguição de determinado crime, ele deixa que a própria vítima considere se a existência de uma ação penal, às vezes, não pode ser mais danoso do que o fato que ocorreu, ou você não vai ampliar a danosidade do fato. Isso se dá com muita clareza nos chamados crimes contra a honra, né? Em que, às vezes, se ir lá dizer que alguém te chamou de alguma coisa, que te difamou, te injuriou, te caluniou, divulga aquilo que pouca gente sabe. Então, o direito penal deixa. Bom, em relação a esse tipo de delito, ainda quando se tinha aquela ideia de que se tratava de crimes contra os costumes e tal, né, se permite que tanto o ofendido de um estupro, ele ingresse com uma ação penal, né, com uma queixa-crime. A legislação agora, alterada, prevê que a ação penal para esses crimes, ou seja, para o promotor de justiça denunciar e iniciar um processo criminal contra o autor do crime, é necessária a representação da vítima. Mas a representação, é bom que as pessoas saibam, né? Para a representação não precisa ter advogado, não precisa ter nenhuma, não existe uma fórmula, né? Olha, na representação tem que constar isto, aquilo, não existe nenhuma fórmula pré-estabelecida. O simples fato da pessoa comparecer na delegacia de polícia, contar o fato e dizer que quer que o autor daquele fato seja responsabilizado,
é a representação. Sim, Então, é uma denúncia. As pessoas saberem da facilidade, porque talvez alguém diga, puxa, mas agora eu vou ter que contratar um advogado, vou pagar um advogado, o advogado vai ter que entrar com uma petição toda, né, enfim, adequada à linguagem jurídica. Não, nada disso. Então, diz a lei que os crimes, né, contra a dignidade sexual dependem de representação, elas são condicionadas à representação, mas a representação é isso, é só chegar lá e dizer, olha, aconteceu o fato e eu quero que essa pessoa que praticou o fato seja punida. Bom, na delegacia, né, se colhe, então, já desde logo, esta manifestação que tem o conteúdo de representação. Entretanto, né, quando se tratam de menores de 18 anos, ou seja, de crianças e adolescentes, a lei alterada diz que a ação é pública incondicionada. Então, o conhecimento por parte das autoridades, que levem o tema a conhecimento do Ministério Público, o Ministério Público, sem manifestação, né, dos responsáveis por esses menores de 18 anos, já pode ingressar com ação penal pública. Né? Então, essa é uma modificação importante, né? Porque não raras vezes o pai negligente, quando não o pai que era partícipe desse contexto, deixava de oferecer a representação, de comparecer perante as autoridades ou perante o Ministério Público, manifestando o desejo de haver uma persecução penal. Né? Então, a lei corretamente agora, né, desde que chegue ao conhecimento do Ministério Público, do promotor de justiça, seja lá por que meio, pela própria vítima, indo contar, o comunicado de um vizinho, de uma testemunha, né? O promotor já pode, desde logo, requisitar a instauração do inquérito policial, né? E sem manifestação dos representantes legais da vítima menor de 18 anos, ele entrar com uma ação penal. Nesse contexto, falando disso... Sim, nós estamos terminando o nosso programa. Deixa eu ver o que mais que era importante. Então, eu quero também fazer o registro de que agora, semana passada, houve alteração legislativa para incluir a prostituição também como crime assemelhado a crime hediondo. Né? E isso, na prática, vai significar o quê? Embora não se mude o quanto da pena, que já é uma pena alta, né, de 4 a 8 anos, embora não se mude a quantidade da pena, em se tratando de crime hediondo, né, não há possibilidade de concessão de fiança quanto à prisão em flagrante, é obrigatório iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, não pode se aplicar, né, nem a semi-liberdade, muito menos a liberdade no momento do cumprimento da pena, e também impede a graça, o indulto e o perdão. Né? Mais uma manifestação do legislador brasileiro preocupado com a ampliação das penas, né, e da obrigatoriedade da sua execução, da certeza da punição, que eu acho que às vezes é mais importante do que a gravidade da pena, no sentido de, com isso, né, impedir a prática desse tipo de crime. Eu agradeço. A gente está chegando ao final do nosso programa. Eu agradeço a atenção de vocês. Se vocês procurarem as leis, estão à disposição. Algumas delas estão passando nas vinhetas da nossa TV. Eu tinha que dizer mais uma coisa que é muito importante. Podemos falar no outro programa? Bom, não, só dizer que essas crianças precisam ser ouvidas adequadamente. Por um profissional que tenha capacitação técnica, conhecimento técnico, para ouvir especialmente as crianças, né, vítimas da exploração sexual. Até para poder entender isso tudo que falamos, né? Elas não escolhem estar lá. Eu agradeço a atenção de vocês. Nossos programas vão estar no site da TV da Universidade Federal do Paraná e a gente aguarda vocês na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá!